pessoal, meu nome é Rodrigo Cunha e ao meu lado está Renato Sansão. Hoje a gente vai falar sobre a produtora que vem causando alvoroço entre cinéfilos aí de todo mundo e vem também subvertendo o padrão atual de se fazer cinema, tornando-se sinônimo de qualidade. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre a nossa querida A24. O cinema independente chega às massas com a A24? Seria a A24 uma prova de que dar liberdade ao ator é garantia de sucesso? O acordo com a Apple TV Plus poderá limitar a criatividade da empresa? Essas e outras respostas você ouve aqui no novo episódio do Senta que lá vem spoiler! Senta que lá vem spoiler. Chegamos para falar sobre A24, cara, que prazer, né? A gente tem um episódio para falar de A24, uma produtora e distribuidora, né? Eu achava que era só produtora, mas descobrimos que ela é muito além disso, que tem feito filmes, cara, que tem chamado demais a atenção, principalmente dos amantes do cinema indie, né? Do cinema independente, não só americano, mas de outros lugares também, né, Cunha? Legal falar que é uma empresa que começou em agosto de 2012, né? Portanto, ela tem já mais de 7 anos e acumula, cara, 85 produções, muitas delas premiadas em festivais bastante conhecidos, inclusive premiada com o Oscar, né? Já venceu, inclusive, o Oscar de melhor filme na época que lançou Moonlight, um dos meus favoritos da A24, cara. O que a gente pode falar sobre essa produtora, distribuidora, sobre esse foco de interesse dos cinéfilos que estão sedentos por coisas novas, por sair daqueles filmes esquemáticos, pelo padrão Disney, digamos aí, de qualidade de produção, velho? Cara, eu acho que o finalzinho do que você falou consegue resumir bastante o que é a A24, né? Eu acho que ela é um sonho cinéfilo acima de tudo, né? Quando você gosta demais de cinema e você não tá ali no cinema só para comer a pipoca, ou para ir naquele parque de diversões lá do Martin Scorsese, que ele, quando ele fala que ele critica lá os filmes da Marvel. Eu acho que a A24 ela tá aí para trazer o novo no cinema, uma nova linguagem, né? E a gente pode ver que é uma produtora que tá aí funcionando como um leme, né? Para onde que vai aí a produção independente, um novo cinema, uma nova forma de escrever cinema. São filmes também que tem muito a pegada ali de trilha sonora muito minuciosa, uma coisa muito autoral, onde me parece que quando o filme é escrito, cara, o roteirista já tá ali pensando na trilha sonora, então é uma coisa muito íntima, quadro a quadro, e é uma produtora, cara, que a gente fala agora que é uma produtora, mas ela começou como uma distribuidora ali em 2013, né? Como você falou, em 2012 ela foi lançada, né? Mas em 2013 ela começou a distribuir alguns filmes. E é legal até a gente falar um pouquinho sobre o papel de uma distribuidora, né? O que faz uma distribuidora, né? Então, cara, a distribuidora, basicamente, ela existe para fazer com que os filmes tenham penetração nas redes de cinema. Não adianta nada você fazer o seu filme e ficar com ele debaixo do braço e o que você vai fazer? Você tem que negociar com uma distribuidora que vai negociar com uma rede de cinemas enorme em todo o mundo, né? E não só isso, ela vai também fazer os pôsteres dos filmes, ela vai criar os trailers e muitas vezes ali em associação com a produtora vai pensar a campanha de marketing, né, desses filmes. Uma coisa que eu vejo muito, cara, nos filmes da A24 é um padrão estético muito interessante, né? Então o desenvolvimento dos materiais dos filmes, não só os pôsteres, mas os materiais complementares dos filmes, né? A gente viu recentemente, tanto com Midsommar quanto com Joias Brutas, uma série de materiais feitos com um puta de um carinho, sabe? Um esmero. Então eu entendo que a A24, ela faz esse papel de distribuidora, mas ele tem um lance também todo de marketing, né? Em torno das suas marcas, que as tornam cultuadas pelo público. Demais, né? Demais. Tem uma história, cara, aí que pro filme Ex Machina, por exemplo, a campanha de marketing digital deles foi um viral, que eles lançaram até um perfil no Tinder para a personagem, a Eva, né? Então quem entrasse em contato com ela no Tinder recebia uma resposta programada, lá, alguma coisa ligada ali à inteligência artificial, que era o tema que o filme tratava. E parece que funciona como uma startup mesmo, assim, são 30 pessoas ali na faixa dos 20, 25,
e subvertem a forma de lançar filmes, que a gente vê muito padrão ainda hoje no mercado, com mainstream, que você precisa ter um trailer com as cabeças ali dos atores, padrão, para que o público ali médio já identifique, tem esse ator, eu quero ver. Que a maioria das pessoas, né, vamos e convenhamos, o cara chega lá no cinema, no shopping, né, vai fazer compras com a família, vai comer alguma coisa na praça de alimentação, e aí em algum momento um dos filhos puxa pro cinema e aí estão lá os cartazes, né? Então você vai escolher o filme já olhando o ator, né? Geralmente as pessoas não vão pro cinema planejando ver um filme específico. Às vezes você tá ali com a família e, puta, vamos no cinema? Vamos ver. O que tem hoje aí? Puta, tem um filme com o Al Pacino, é nesse que eu vou, né? Então o cartaz, geralmente ele tem um modus operandi, né? O pôster, ele não sai muito disso. E a A24, ela tá subvertendo esses pôsteres, eles têm vindo com uma qualidade artística absurda. A gente até encontrou alguns perfis alternativos no Instagram que tem que o trabalho deles é criar posts alternativos dos oficiais da A24 que já tem ali um nível muito legal, absurdo, é um trabalho de arte muito bacana. Inclusive eles pegam vários frames assim de filmes, reimaginam e criam um pôster em cima disso, né? Então é um negócio muito legal. Muito legal, cara. E uma coisa que eu gosto particularmente na A24 é essa aposta que eles fazem em diretores jovens. Né? Então, quando você ainda está sem muitos vícios, você tem seus próprios roteiros, né? A gente vê na A24 muitos diretores roteiristas, né? Então, o cara escreve, igual na música, né? Você é o compositor e o cantor. Então, você escreve o que você vai cantar, então você escreve o que você vai dirigir, o que acaba tornando muitos filmes da A24 muito completos, né? Então, o cara concebeu aquela história, imaginou aquele plot, que vai ter aquela direção, que vai ter aquela fotografia, então eu vejo os filmes muito bem amarradinhos, né? Você falou da trilha sonora e tal. Então, muito bem amarrados, muito bem executados, né? Um carinho, um esmero que a gente cada vez vê menos no cinema e mais nas séries, né? A gente tem uns baita roteiristas que migraram do cinema para séries porque pagam melhor, porque tem mais oportunidade de trabalho, porque o cinema impõe, né? Os estúdios impõem você tem que seguir uma certa cartilha e tal. Então eu vejo a A24 pegando esse long tail aí de escritores roteiristas jovens, né? A gente vai citar alguns interessantes aqui, mas a gente tem vários abaixo dos 35 anos aí, criando coisas, cara, que caras com 70, 80 não seriam capazes de conceber. Isso é espantoso. É espantoso. Então a qualidade que eles colocam ali da galera que lidera esses projetos, né, dos filmes da A24 é altíssima, e isso vai gerando, como a gente falou há pouco, uma curadoria, né? Então, se é um filme que tem o selo A24, puta, vale a pena dar uma olhada, entender do que se trata, porque no mínimo fora da caixinha ele vai ser, né? Sempre, sempre, cara. Quem começou com essa história de A24 aí, Cunha? Cara, a gente tem... uma empresa que começou aí com 3 sócios, 3 deles aí já são do negócio do cinema, né? Então a gente tem o Daniel Katz, que liderava aí um grupo de financiamento de filmes. Seria, eu acho que é Guggenheim. Guggenheim, vamos lá. Sim. Guggenheim Partners. Eu sou ótimo em pronúncia, né, gente? Vocês já viram aqui, ainda bem que eu tô com o Sansão aqui e as coisas se resolvem aí nesse expert em pronúncias aqui. E esse cara, é legal a gente falar, o Daniel Katz, ele que entrou com capital inicial aí, né, pra criação da A24 aí, junto com a Guggenheim, né? E de Ouro Preto, né? De Ouro Preto. Eu tava esperando surgir essa piadinha. E a Como é que é a batera lá? A gente teve aí também o David Frankel, que cara, aqui tem uma coisa muito legal. O David Frankel, ele vem da Oscilloscope, que é a produtora que ele tinha antes da A24. Ele saiu de lá, essa Oscilloscope continua até hoje, e se você entra no site, cara, é o mesmo site da A24, praticamente. Mesmo esquema. Eles copiam, e eles falam que somos uma curadoria de cinema e lançamos os melhores filmes. Eu acho que ele deixou lá o modus operandi de como a A24 ia trabalhar, e continua paralelamente. A gente imagina que seja o diretor criativo, talvez. Exatamente, né? Pode ser. E tem o John Hodges também. Esse cara é o que saiu agora em 2018. E ele era um chefe de produção e desenvolvimento aí, né? Então, basicamente, um super grupo cinematográfico, né, cara? Virou isso. São 2 caras hoje, né? Que encabeçam aí o estúdio. E, cara, a gente também tem a gente olha isso acontecendo, né? Existem ali super grupos no rock que juntam, né? Membros ali de várias bandas e tal. Tem muita coisa legal acontecendo nesse momento também com relação a isso. A gente vê isso agora no cinema, né? Não é algo de hoje, é legal a gente falar. A gente teve ali nos anos 90 Miramax, né? Que foi casa ali do Tarantino, Roberto Rodrigues. Sim. E tantos outros. Inclusive foi responsável também por grande parte do
sucesso de Cidade de Deus. A maior distribuidora dos anos 90, eu acho que foi a Miramax. Eu acho que foi eles, cara. Se a gente lembrar os grandes filmes de ação, a grande maioria deles era a Miramax. Era a Miramax, cara. Mas eu não sei se ela tinha essa veia tão indie quanto a gente tem na A24, né? A Miramax, né, mais pro lado de cada Downtown Filmes também, eles parecem fazer boas escolhas do que eles vão distribuir aí, né? Exato. Olha, no momento que começa a chover aqui na Caverna do Spoiler, sim, estamos em São Paulo, uma cidade que chove cântaros, Rodrigo Cunha. Não para, então não para de chover. Então se tiver um barulhinho de chuva, faça com que esse barulhinho faça parte do contexto desse podcast e deixe ele ainda mais gostosinho pra você. Cara, mas voltando aqui a A24, vamos lembrar do começo deles, né, cara? Quando ali em 2013, 7 anos atrás, quando tinha, né, apesar desse capital inicial que a gente mencionou aqui, menos possibilidades, né? Não tinha esse hype todo que tem em torno da produtora e distribuidora. Como é que foi, Cunha, que começou essa história, cara? Rapaz, eles começaram aí com As Loucuras de Charlie. Quem é esse Charlie? É o Charlie Sheen, exatamente ele. Esse foi o primeiro filme da A24 distribuído pela A24, né? Importante a gente colocar. E tem curiosidades desse filme, pelo menos 3 delas aqui. Uma delas é que ele foi dirigido e roteirizado pelo Roman Coppola. Sim, filho aí de Francis Ford, né? Nosso amigão. E é um filme que tem Bill Murray também. Você jamais imaginaria isso. E tem só 4.8 no IMDb. Então, eu acho que eles não começaram com o pé direito, Sansão. O que você acha? Cara, eu acho que... Eu não vi isso, você viu? Não vi, nem vou ver. Também nem pretendo, sério, curiosidade. Não vi, nem verei. Mas eu confesso pra você, cara, que foi o segundo filme deles que começou a despertar alguma curiosidade, né? Spring Breaks, cara, fez um belo sucesso de bilheteria, foram mais de 30 milhões aí faturados, com Selena Gomez, James Franco no elenco. Eles contam a história das Spring Breakers, né? A galera que faz Spring Break é como se você tivesse aqui no terceiro colegial indo para Porto Seguro, né? Você vai pra praia com a sua galera, fazer uma farra, vai descer até o chão, vai encher a lata. E aí é nesse clima de Spring Break que acontece uma história, quase um thriller dentro de um filme festivo, né? Legal, porque pra mim parecia algo genérico de férias, cara, não é isso, então. Tem um James Franco bastante inspirado, uma das melhores atuações de uma carreira bem errante, né? Aí do James Franco, mas ele faz ali, digamos, um gangster, né? Alguma coisa desse tipo, e ele se sai bastante bem, cara. Então é um filme que me chamou a atenção. A crítica não é tão fã desse filme assim, mas eu acho que começa a ganhar destaque A24 a partir dali, velho. Foi legal que esse filme também foi dirigido pelo diretor de Kids, né? Que fez lá nos anos 90 um filme que chocou todo mundo, que tinha muito sexo na cara, muitas drogas, consumo de drogas. E aí depois desses 2 filmes que a gente mencionou aqui, né? Que foram aqui em 2013 ali para 2014, os próximos 2 até 3 anos ali eles seguem nesse mood, ainda sem grandes investimentos, né? Tanto orçamentário para produzir filmes, né? Na realidade nem produzir filmes, esses caras só distribuíam, mas eles tinham pouco investimento para divulgação mesmo, para alguma campanha mais ousada ou até campanha para Oscar. Mas ali em 2016, o que acontece, Renato Sansão? Cara, em 2016, velho, eles lançam numa tacada só Ex Machina, M, documentário sobre Amy Winehouse, e Room, que é o quarto de Jack, cara, que foi um filme que surpreendeu todo mundo em 2016, velho. Então eles já saem concorrendo a Oscars, né? Ex Machina saiu como roteiro original, se eu não me engano ele venceu essa categoria. Levou. O quarto de Jack, a gente teve a Brie Larson, né? Premiada ali por sua atuação como a mãe do menininho, que tá genial também. Incrível, eu lembro ele na premiação. Demais. Graça, cara. Foi surpresa desse Oscar, né? Todo mundo que assistiu esse Oscar por conta desse filme. Cara. E Amy é um belíssimo documentário também, venceu o melhor documentário em 2016, salvo engano. Levou também, cara. Então esse ano foi um turning point, né? Foi um momento ali que a A24 sai de apenas indie, circuitinho, filmes com diretores de curtas, para ganhar um reconhecimento maior e até um investimento, né? Ela passa a ser, como qualquer outro mercado, ela passa a ser aportada aí, né? E com essa grana ela começa a custear suas operações, trazendo na mesma operação o papel de distribuidora e também de produtora, não é isso, Cunha? Aí ele passa exatamente a operar também como um produtor de filmes. E que empresa não queria começar a produzir filmes e simplesmente estrear com Moonlight
e já levar o Oscar de melhor filme, né, cara? Quase que não levou, né? Você lembra que na premiação do Oscar bateu na trave, foi né? Foi aquele erro, né? Teve um erro. Exato. O vencedor é La La Land. Não, o vencedor... É Moonlight, né, cara? E foi um filme do Barry Jenkins, né, cara? Exato. Que surpreendeu muita gente. Naquela época que, um ano antes, teve o Oscar So White. Então o Moonlight veio muito como uma resposta a isso, né? O filme inteirinho com negros, né, em todos os papéis principais, atuando de forma brilhante, né, cara? A gente teve o Mahershala Ali vencendo ali seu primeiro Oscar, né, cara? Que belo ator. Ele que ganha 2 Oscars, né, em anos seguidos. Sim, aí depois ele ele começa a fazer muito papel relevante. Ele começa a crescer, sempre foi um cara muito bom. E parece um cara muito gente boa, né? Todo mundo fala isso também. Parece um cara assim que, aquele exemplo de Hollywood. Tal. Ele é excelente ator, cara. E Moonlight realmente é o grande ponto, é um ponto alto da A24 aí, da carreira dessa produtora distribuidora, cara. Nem imaginávamos, né, que era um filme da A24 na época, 4 anos atrás. Ela não tava com todo esse hype, né? E imagina você, cara, que um filme que venceu o Oscar, né, ele tava diante de La La Land, onde você colocou praticamente 100 milhões numa produção, um filme de 1,5 milhão, né, cara, vencê-la por aquela fotografia, por aquelas cenas, por ser tão sensível. Por aquele texto, né, cara? E acho que por tratar de um tema politicamente social, né? Um tema social que dizia respeito a muita gente e que captou, né? Captou aquele momento da melhor forma possível, tal qual fez o Parasita agora em 2019/2020, né? Eles começaram com isso, eu acho. Nessa leva nova deles, né, cara? Quando a gente fala de Hereditário, de Midsommar, né? De Green Room, né, February, cara? Que é um pouco também um pouquinho mais lado B lá, mas que acabam puxando por esse lado. Esses filmes pegam um hype muito legal, né? Então a galera comenta, associa muito com a A24. Acho que a gente pode até falar do Farol, Lighthouse também, como um thriller, né? Como o que a gente tem chamado aqui de... A gente não... os críticos, né? Especialistas e tal, tem chamado do pós-terror, né? A bruxa, né? A bruxa. Muito forte, né? Pós-terror, que é aquele terror psicológico que vai escapar um pouco dos jump scares, né? Daquele terror que arrebentou na década de 90 até nos anos 2000 e vai trabalhar fotografia, vai trabalhar elementos interessantes, como lá na Blumhouse o Jordan Peele tem feito, né, cara? Então quando a gente assiste Corra ou assiste Us, né, nós, filmes que tem um enredo, cara, tem um roteiro muito bem feito, que não é aquela coisa rasa só pra te dar meia dúzia de susto, não, ele vai contar uma história. Tem até poucos sustos, né? Os filmes da A24, exato, cara, né? Tem poucos, mas assim, são filmes que ficam com você e vai mexer no seu psicológico, cara. Midsommar, por exemplo, que é um filme que, na minha opinião, foi um pouco renegado nas premiações de 2019. É um filme que fica com você por um bom tempo e é um trabalho psicológico ali feito que, cara... Pra quem não tiver firme e forte ali, ó, opa, tô firme aqui, vai dar uma baqueada. Acho que tem gente que vai deixar pelo caminho esse filme aí. É um filme dificílimo, né, Sansa? A gente recomendar, por exemplo, né? Então acho que, como você fala, é preciso um briefing, né, pra pessoa. Se você for recomendar esse filme, esteja sabendo pelo menos o estado de espírito da pessoa. Eu acho que o Farol tem um pouco disso também, né, cara? Sim. Né, um filme preto e branco, um filme opressor, um filme que vai trabalhar muito a atmosfera. Pode até ser pior que Midsommar. Dependendo do caso pode ser, cara, porque são filmes incômodos, né? A gente tem a nossa amiga Mila, que participou com a gente no episódio que a gente falou do Oscar. Adam Sandler, né? Que é a fã do Adam Sandler. Eu achei um horror a atuação dele, eu achei ele super caricato, achei que ele tá tentando imitar. Que ela fala um negócio que eu acho muito interessante, né? Ela pega e fala assim, cara... eu não gosto de roda gigante. Se eu vou num parque de diversões e preciso ir na roda gigante, pra que eu vou fazer isso se eu sei que eu não gosto e vai me fazer mal? É uma opção dela, né? Então, assim, se a pessoa vai ter um filme aí que é um thriller psicológico, que vai abalar o seu psicológico, e você quer só se entreter e relaxar, pra que você vai fazer isso com você, né? Então, pra você entrar nesse tipo de filme, o próprio Joias Brutas com Adam Sandler, um abraço aí pra você, cara. E que a Mila gosta demais, é um filme que tem esse caráter, né, cara? Opressor, da câmera mexendo, de uma voz interpelando a outra, ansiedade, muito né? movimentado, ansiedade, a trilha sonora estridente, fechado na cara dos atores. Dos anos 80, aquele sintetizador incômodo propositalmente. Então é uma coisa assim, ele vai te proporcionar uma experiência diferente, que vai te colocar numa cadeira do teatro, do cinema, que vai te dar uma visão de algo que você ainda não viu. Isso me agrada muito na A24. Cada filme novo que eu assisto deles, eu não falo assim,
esse aqui é parecido com aquele, ou esse aqui é uma continuação daquele. Eu acho que tem muito experimentalismo que nos mostra coisas novas, por vezes incômodas, mas que saem da caixa, né? A gente pede tanto para ter inovação, para ter coisa original, todo mundo aplaudindo Parasita, a A24 vai por esse caminho também. Vai, cara. A A24 ela aposta no estranho, né? E quando você estranha algo é porque você não tem uma referência. Então, e eu também gostaria de falar, poxa, se você, voltando ao exemplo da Mila, se você não gosta da roda gigante, você já sabe a sensação que você vai sentir ali, olha, eu preciso dizer que você também vai perder muita coisa, que se você não tentar, pelo menos, assistir uns 15 ou 20 minutos desses filmes, eu tenho certeza que você vai ser sugado pra dentro e vai gostar demais. A A24 ela tem isso, ela cria. Eu sinto que cada filme dela é um mundo ali que você entra, é um universo, imersivo, né? É um universo, novo universo, né? Não é um filme que você assiste e sai de você, né? Uns são melhores do que outros, mas todos ficam com você de alguma forma. Sim. Né? São filmes muito marcantes. Então, cara, a gente gosta tanto dessa produtora que a gente tem camiseta dessa produtora. Exato, né? Cara, a gente tem camiseta da A24, circulamos com elas por aí, e as pessoas perguntam, onde você fez essa camiseta? Não podemos trabalhar, isso é um segredo da Caverna do Spoiler. Exato. E, cara, não seria esse o podcast da A24? Mas olha, é legal falar que em 2018 nasceu o The A24 Podcast, né, cara? Eles têm seu próprio podcast. Eles têm seus perfis nas redes sociais interessantíssimos, muito onde legal. Eles colocam os posters que falamos aqui. No site vocês conseguem ver uma lojinha que eles têm lá, legal, com né, coisas lindíssimas, Canecas, cara. A gente vê que tem gente do ramo ali mesmo. E Cunha, a sensação que eu tenho é que os filmes da A24, a produtora tem ali uma equipe de psicólogo, de psiquiatra, porque eles mexem tanto com esse lado psicológico da gente. Eles subvertem, né? Tem esse lance de subversão que eu acho que tá na missão, visão, valores ali da empresa. Certeza. Que eles subvertem as expectativas de uma forma que não só causa um incômodo, mas começa a fazer a gente pensar de formas diferentes, né, cara? Então eu acho muito legal esse trabalho que eles fazem e fico bastante ansioso para saber o que vem por aí também. A A24 ela tem uma coisa também, cara, que é muito legal, porque eles trabalham com um budget muito pequeno na maioria das vezes, né? Isso acaba sendo aquela provocação, né? Muita gente, especialmente nós que trabalhamos com publicidade, quando a gente tem orçamento para campanha muito pequeno, geralmente vem aquele desafio para você lançar algo original, algo que saia fora da caixa. Então é um momento de superação. Então a A24, cada filme ela trabalha com esse momento de superação. Todo filme ela está se superando. Então é uma produtora que ela não dá muito dinheiro, a gente sabe disso, né? A maioria dos filmes não tem um grande retorno, mas ela está construindo um nome, né? E essa construção de nome tem feito com que, além de ela ter virado basicamente uma curadoria de cinema, né? O selo que você bem falou, tem o selo A24 Eu Posso Assistir, é uma coisa que eles já estão começando a colocar em todos os posters. A maioria desses filmes que a gente assiste já são meio que clássicos modernos do cinema, né? Midsommar, cara, é um clássico, né? Eu acho que daqui a uns 10 ou 15 anos a gente vai olhar pra esse filme, o que foi aquele filme? A Bruxa, o Farol. Esses filmes já são clássicos. Exatamente. Cara, né? E você tem essa certeza quando acaba de ver. Ex Machina. Eu acabei de assistir alguma coisa aqui que tá virando referência. O próprio Moonlight que a gente falou agora. Moonlight, né? Então a gente... O Under the Skin, que é um sci-fi muito louco lá com a Scarlett Johansson, né? Que muita gente falava na época, né? Especialmente a mídia mais mainstream, que era o filme onde a Scarlett aparecia nua e tal. Mas, cara... Green Room, que eles vão falar de punk rockers ali, que tem uma banda, e aí você tem vibe louca, que completamente maluco. Eu acho que essa coisa de subverter os próprios gêneros, né, cara? Eu gosto demais dessa forma como eles trabalham com roteiristas que pensam diferente. Então, é tão difícil, né, em Hollywood, você casar direção e roteiro. Exato. E como eles trabalham com orçamento baixo, eles têm uma certa autonomia de apostar nos próprios sonhos, né? No que eles acreditam que é uma coisa com grande qualidade. E a gente vê isso até na quantidade de produções, né? Se a gente pegar, 80 filmes que eles têm aí, produzidos ao longo de 7, 8 anos, você tem uma média aí, cara, são 10. Filme, cara. São 10 filmes por ano. É bastante filme? É bastante filme. Por que isso é possível? Porque eles fazem parcerias com outras produtoras, né? Você que vai ver um filme nacional, Minha Mãe é uma Peça 1, 2 ou 3, filme do Leandro Hassum, ou até filmes como Bacurau, né? Filmes mais cult, digamos assim.
você vai ver que tem várias produtoras envolvidas, né? Exato. Naquele comecinho, quando tem a vinheta da produtora, tem 4, 5 produtoras envolvidas, apoio, subsídio, Ancine, então é uma série de coisas para fazer um filme que às vezes custou 5, 10 milhões de reais acontecer. Exato. Porque da onde vai vir essa grana, né? A iniciativa privada muitas vezes não aposta, a iniciativa pública vai ter que entrar através de leis, está cada vez mais difícil no Brasil, então você faz uma coprodução, né? Então a A24, principalmente no papel de distribuidora, faz parceria com outras produtoras, muitas vezes independentes, e viabiliza aí uma média de 8 trabalhos por ano, né? De 8 a 10 trabalhos por ano, o que dá quase um trabalho novo por mês, né? Então é bastante interessante. Eles podem, ao longo de um mês inteiro, se dedicar à divulgação, né? Ao lobby, ao trabalho de marketing digital que eles fazem de forma brilhante e vão conquistando o público, né? Legal a gente lembrar que as redes sociais deles já tem mais de 500 mil de seguidores, né? Então se a gente imaginar a A24 lançando seu próprio streaming um dia, né? O Netflix da A24, eles têm potenciais. Você pagaria quanto, hein, 500 mil assinantes aí, cara. Lançando um filme por mês? Rapaz. Cara, eu pagaria o preço do cinema de um filme por mês. Porque além disso também. Eu veria o que eu ainda não vi da A24, né, cara? Então se cobrar aí, digamos, R$29,90 por mês de uma A24, cara, pagaria. Não pago na feliz. HBO isso. Pagaria? O streaming deles, que é de qualidade péssima. Jamais. E é uma coisa que a HBO tinha, né? Esse selo também. Ainda tem, mas eu acho que a A24 ela envezou para um caminho que a HBO ela sempre foi, eu acho que mais pelo valor de produção. Eu acho que é legal até o comparativo, porque a HBO, de fato, ela aposta onde muitos não apostam. Exato. Ela sabe mostrar grandes caminhos interessantes. Mas eu ainda acho que a HBO tá mainstream. É mainstream, né? Ela trabalha com... Vamos lá. A gente pega Years and Years, que é uma produção HBO, né? Que é diferente, que vai tratar de assuntos diferentes, mas ainda é visto e apreciado por muita gente. Exato. A A24 tá aqui pra incomodar. A HBO não tem isso. É fora da caixa? É incômodo, mas não se compara um projeto ao incômodo causado pela A24. É muito diferente. E o risco é muito maior da A24. Risco maior. Você pode fazer produções que flopam aí. Exato. Só que como não custou tão caro, então aquele 1 milhão não deu certo. Como são 8 apostas por ano, você tem mais 7 fichas pra apostar, pra pelo menos 1 ou 2 renderem, como é o caso da maioria dos filmes que a gente mencionou aqui. E já que a gente está falando aqui de produtoras, né, nem só de A24 vive o cinema independente. E graças a Deus, né, a gente precisa de cada vez mais gênios no mundo aí com pouca inspiração, vamos colocar. Né, e tendo coragem, né, tomando a frente e fazendo seus projetos acontecerem. Exato. Nem que eles comecem como curtas, para serem vistos, serem apreciados e depois, no segundo momento, se tornarem longas aí mundialmente premiados. É bem por aí. E nesse espectro aí a gente tem a Annapurna Pictures, que também ela teve um hype durante muito tempo também. Eu acho que teve um problema lá com os sócios, ela mudou um pouquinho de direção. Ela foi responsável pelo lançamento de Her e Vice, né? Só pra gente ficar em 2 exemplos. 2 ótimos filmes, né? Principalmente filmes. O Her, né? O Her tá com a gente até hoje aqui. Sempre está. Eu tô sempre pra vê-lo, sempre pra vê-lo. Cara, foi lá que Joaquin Phoenix conheceu o Rooney Mara, né? Sua namorada e noiva hoje, com aquele bigodinho esquisito, mas Joaquin Phoenix é um cara diferenciado. E aquela voz da Scarlett Johansson nesse filme? Nossa, a voz da Scarlett, diziam na época que ela merecia uma indicação ao Oscar pela voz. Eu lembro. Como inteligência artificial de Her, né, cara? Absurdo. Eu não esqueci. Cara, demais. Temos aí a nossa querida também, Blumhouse, que tem ultimamente cometido vários acertos, mas também muitos erros, né? A gente tem, eles foram responsáveis, por exemplo, por grande parte dos filmes aí do Jordan Peele, o nosso querido Get Out, né? Corra, né? Mais conhecido como Corra, e também o Us, e vários outros filmes de terror também com essa pegada de novo terror, né? Que também é deles. E a Neon Pictures também, que distribuiu aí o Parasita lá nos Estados Unidos, e também Honeyland, né? Então são os caras aí que talvez depois de Parasita eles alcem voos aí bem maiores. Tomara, né? 2 filmes que estiveram aí no último Oscar, né, cara? E que abrem novas portas, né? Como a gente falou aqui. Alguém tem que começar o trabalho sujo, alguém tem que abrir o caminho para tanta gente que tá sonhando ver que o sonho é possível. Olha, minha gente, eu vou falar que a gente tentou resistir à tentação, mas não conseguimos. Tentamos fazer um top 3, não conseguimos. Um top 5, não conseguimos. Top 7, não deu. As 7 melhores daqui do Senta Que Lá Vem Spoiler da A24 não conseguimos. Então, tanto Renato Sansão quanto Rodrigo Cunha fizeram seu próprio top 10
dos 10 filmes que mais gostaram e, portanto, recomendam a vocês da A24. Vamos a eles, Cunha? Vamos a eles. Cara, em 10º lugar, olha, eu vou colocar na minha 10ª posição uma comédia, né, chamada Enquanto Somos Jovens, que tem Ben Stiller. E, cara, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi Adam Driver, velho. Ele é canastrão, ele é sacana, ele é o cara que vai dar todo o tom do filme e que vai iludir o Ben Stiller, né, que é sempre iludido nos filmes. Total, né, cara? A fazer cagada. Então, assim, Enquanto Somos Jovens, acho que está na Netflix, não tenho certeza. Mas eu não sei se é Netflix ou na Amazon, não tenho certeza, mas está num dos dois. Está em um deles e eu recomendo pra vocês, por isso está aqui na minha 10ª posição. E na minha 10ª posição, Renato Sansão, você não vai acreditar qual filme que tá aqui. Você vai achar injusto, eu acredito. Mas eu vou dizer pra vocês, muito difícil, tá aparecendo o Oscar desse ano, que lista e que catálogo de filmes tem a A24. Mas na minha 10ª posição, tá lá Uncut Gems, aí Joias Brutas da Netflix, que quase, né, muita gente estava torcendo para que fosse indicado ao Oscar, toda aquela história. Tem o Adam Sandler com o papel da vida dele. É um filmaço dos diretores, aí, os irmãos Safdie. Eu adoro, gostei muito desse filme. É um filme que, tem toda aquela pegada acelerada de trilha sonora, causa ansiedade. Ele tá aqui porque, cara, é o melhor trabalho do Adam Sandler, né? E foi por onde eu conheci os irmãos Safdie. Tá? Então eu gostei demais dele, ele já tá na Netflix, dá pra você assistir, não perca esse filme, assista, e se você gostar dele, eu vou fazer um link mais pra frente aqui no Top 10 com outro filme que também é desses diretores, que eu também acho que você vai gostar muito. Em 9º lugar aqui da minha lista, cara, eu coloquei Enemy, o Homem Duplicado, velho, uma adaptação do livro do fantástico José Saramago. A gente tem o Jake Gyllenhaal, né, vivendo o Homem Duplicado, né, em 2 papéis, com o final daquele mindfuck de você falar o que tá acontecendo, velho. Um excelente filme, né, que mostra que o Jake Gyllenhaal é um cara que também está numa crescente em sua carreira. Tô gostando muito das escolhas recentes dele, principalmente o Corvo, cara. Aquele filme mexeu... Perdão, o Abutre. O Abutre mexeu demais comigo, mas ele brilha muito em O Homem Duplicado, que aparece aqui na minha 9ª posição. Antes de entrar na minha 9ª posição, preciso também falar um pouquinho mais da 10ª, que ela também tá aqui na minha lista por conta do final. Que final tem Uncut Gems? Baita final. Mas aqui na minha 9ª posição temos o The Florida Project, do diretor Sam Baker, com Willem Dafoe. Que filme feel good, cara. Que hotel bacana. É um filme ali tão pequeno, né? Ele acontece dentro daquele hotel. Logo depois, do lado do hotel, você tem um parque, uma cidade dos sonhos, onde a gente tem ali o segurança lidando ali com crianças, né, e com a mãe dessas crianças. Um filme muito pequeno na proposta, mas grandioso de espírito, cara. Eu gostei demais desse filme. 8ª posição, cara. Olha, uma coincidência aqui na 8ª posição, então o 8th Grade, né, que é, digamos, a 8ª série, onde a gente tem, cara, não parece um filme, parece um documentário. É uma menininha de 14 anos, mais ou menos a idade que você tem na 8ª série, que grava vídeos dela dando conselhos amorosos, cara. Ela que não faz ideia do que é viver um amor. Então ela tem na prática, né, aquela coisa de querer andar com os mais velhos, de querer acontecer, de querer ser aceita. Tem uma cena maravilhosa que ela é convidada para uma festinha na piscina e ela é meio cheinha, ela não sabe como se portar na festa. Ela é completamente deslocada, mas é um retrato dessa pré-adolescência, né? Já uma adolescência, digamos assim, muitíssimo bem feito, um filme incrível, um filme lindo e que mereceu todas as premiações que teve recentemente. 8ª posição, 8th Grade. E na minha 8ª posição, você não faz nem ideia de que filme tá, Renato Sansão. The Killing of a Sacred Deer, ou O Sacrifício do Servo Sagrado, do nosso diretor, um dos nossos diretores prediletos aqui da Caverna do Spoiler, Yorgos Lanthimos. Nosso iogurte! Nosso iogurte grego. Cara, que filmaço, um filmão aqui com Colin Farrell, Nicole Kidman e, olha só, Alicia Silverstone. Cara, esse é um dos maiores suspenses que eu já assisti na vida, porque ali ele pega os 40 minutos iniciais dele, ele te deixa mas tão curioso pelo que tá acontecendo ali na tela, que você não faz ideia dos plot twists que vão acontecer dali pra frente, saca? Um filmaço. Outra curiosidade desse diretor, o grego Yorgos, é que a capa de todos os filmes, os pôsteres, eles são bege, né? Se você pesquisa, ele segue isso, eu não sei porquê, mas é basicamente a mesma arte e todos são bege. Muito interessante, assista, ele tá lá na Amazon Prime, inclusive. Cara, curioso você ter falado do nosso diretor iogurte grego, porque em 7º lugar aparece aqui na minha lista The Lobster, cara. É um filme dele também,
do Yorgos, cara, foi ali que eu comecei a conhecer a loucura que passa na cabeça desse homem aí. Um cara bem A24, né? Bem A24, cara. The Lobster é uma história completamente atípica, cara. Um mindfuck do começo ao fim, né? Uma história familiar, onde a gente tem o nosso querido Colin Farrell, né? Colin Farrell. A gente tem o Colin Farrell, o ator que eu não gosto, que eu nunca gostei dele em nenhum filme, até ver ele em The Lobster, cara. E ele brilha demais nesse filme. Ele toma a frente com aquele bigodinho, aquela barriguinha saliente. E, cara, é uma puta de uma história que bastante indie, bastante incômoda, bastante diferente. A marca do diretor é a marca da A24. E na minha 7ª posição, a gente tem um filme muito legal mesmo, aqui da diretora Lulu Wang. Ele é um filme que se passa na China, só que grande parte dele acontece, né? Não, realmente é na China, é que a família mora no Japão, mas é um filme de despedida, como o próprio nome já diz. Mas, basicamente, né, a avó ali de uma família recebe o diagnóstico de que está com câncer, mas a família resolve não dar esse diagnóstico, porque parece que na China eles acreditam que o paciente que tem câncer, ele morre de medo, né, por saber que tem a doença. Então aqui no The Farewell, eu não vou falar o que acontece, mas eles criam um evento lá para evitar, né, a comunicação ali da doença, e seguem em frente. O filme é delicioso, é um filme doce. A vovó é uma querida, eu achei ela parecida com a minha avó em vários momentos. Recomendo demais The Farewell. E é um filme também estrelado pela nossa querida Meu Deus, eu não consigo falar isso, não. Aquafina, cara, ela inclusive ganhou, ela ganhou o Globo de Ouro, levou, né, por esse filme. E sequer foi indicada ao Oscar, né? Uma das injustiças. Esquecemos de mencionar lá atrás, né? Mas essa aqui, um pecado mesmo. Na minha 6ª posição, cara, uma antes do Top 5, aparece o vencedor do Oscar, cara, de 2 aninhos atrás, Moonlight, cara. Moonlight, que filmaço, que filme gostoso. Falamos dele aqui ao longo do episódio. E tudo que eu tenho pra dizer pra vocês é, se você ainda não assistiu Moonlight, se dê esse presente, se dê essa oportunidade, porque é um dos filmes mais sensíveis e bonitos que eu vi nos últimos tempos. E na minha 6ª posição, temos o querido Locke. Cara, esse filme aqui é surreal. Basicamente é um filme que se passa do início ao fim dentro de um carro, com ali o personagem principal, que é o Tom Hardy, ele falando no celular. Esse é o filme, é a sinopse do filme. Pareceu desinteressante, mas coloca aí na tua lista que esse é um dos filmes mais interessantes que você vai ver em toda a sua vida. Ela é escrito e dirigido por Steven Knight. Vai atrás. Abrindo o meu Top 5 aqui, meu querido Rodrigo Cunha. Eu vou entrar com um filme que você colocou lá embaixo, mas que merece um Top 5, que é Joias Brutas, Mila. Esse é pra você. Uncut Gems, com Adam Sandler brilhando intensamente, cara. Olha, um dos meus filmes favoritos de 2019, quando a gente fez o Top 10 nosso, né? Se vocês voltarem alguns episódios, tem o nosso Top 10, que é o nosso Awards. Eu ainda não tinha assistido Uncut Gems. Se tivesse assistido, estaria talvez entre os meus 5 também. É um filmaço, rápido, expositivo, opressor, cara. Muitas informações ao mesmo tempo, uma atuação de gala do Adam Sandler dentro da cultura judaica, dentro daquela coisa de apostas no basquete, dentro daquela coisa da exploração, né, dos trabalhadores na Etiópia, para gerar o quê? Uma joia para um outro negro que joga basquete, né, que no caso é o Kevin Durant. Então você tem várias jogadinhas, várias camadas dentro desse filme que a uma primeira assistida talvez mais incomode do que agrade. Exato. Mas é um filmaço, né, como o Cunha falou, dos Safdie Brothers, né, legal falar que são 2 caras que têm menos de 30 anos, os dois, são 2 moleques que estão começando e fazendo bastante barulho aqui, cara. E na minha 4ª posição temos aqui Under the Skin, Sob a Pele, um filmaço com a Scarlett Johansson, que nesse filme aqui também, mais uma vez, está belíssima. Basicamente é um filme sci-fi completamente fora dos padrões, artístico pra caramba. E, cara, a sinopse é basicamente ali uma mulher que atrai homens, né? Basicamente ali para sua nave espacial, não é uma nave espacial, mas é uma casa muito estranha, sem luz. Ela atrai os parceiros para matá-los. Mas a graça do filme é você ver as cenas dessas mortes, como elas acontecem, né? Num quarto escuro, praticamente, você não vê o chão. Os 2 personagens, eles estão praticamente flutuando no quarto, e ela vai se afastando, o homem vai indo ao encontro dela e começa a se afundar
numa água, num líquido, é um negócio muito surreal aqui. Então esse filme para mim marcou demais, é do diretor Jonathan Glazer, que inclusive ele fez o Sexy Beast, eu acho ainda no começo dos anos 2000, e vem novo projeto dele por aí, não anunciado, mas é algo que vale a pena a gente ficar antenado também, Sansão. Top 3, cara, olha, eu tô vendo aqui pelo GC que tem filmes em comum nossos aí nesse top 3. Deixa eu olhar o GC de novo. Eu acho que alguém colou de alguém aqui, cara. Para com isso. Mas vamos lá, em terceiro lugar, cara, The Lighthouse, O Farol, cara, segundo filme do Robert Eggers, com Robert Pattinson, Willem Dafoe, concorreu à melhor fotografia agora no último Oscar e merecia ter concorrido a muito mais coisas, cara. É um filme totalmente em preto e branco, que remete ao expressionismo alemão do século XX, né, já lá da década de 30. Isso. Mas, cara, aquela tela quadradinha, tudo bem enquadrado, a relação deles, a trilha sonora, os efeitos, a chuva, o vento, o barulho do farol, aquele desejo por aquele santo grau, né, que é o farol. Cara, mexeu demais comigo, gostei muito desse filme e é por isso que ele está em terceiro lugar aqui. Muito bem, top 3 é uma responsa, né, cara? São filmes aqui ultra intensos e com muita qualidade. No meu terceiro lugar, eu trago aqui o Midsommar, cara. Pra quem assistiu esse filme sabe do que eu tô falando. Pra quem não assistiu, não vai ficar sabendo agora, porque eu não vou falar muita coisa também, porque ele é um filme muito de percepção. Você tem que assistir, é uma experiência muito densa, pesada, com uma cinematografia muito precisa, com uma belíssima trilha sonora. A gente tá falando aqui do diretor Ari Aster, né? Pra quem assistiu aí o Hereditário, também é legal ter em mente que ele não tem nada a ver com Hereditário, tá? Ele é um filme bem mais denso, bem mais profundo, que fala muito sobre crenças, cultos, e a gente tem aqui a Florence Pugh, né, que é uma excelente atriz. Ela apareceu mais pro mainstream agora com o Oscar em Adoráveis Mulheres, mas ela faz um papel aqui que a gente consegue até ler algumas camadas ligadas a fim de relacionamento, superação de ansiedade, depressão. É um filme denso pra caramba, é um baita de um filme que merece ser assistido, mas eu não vou recomendar ele aqui com força total pra todo mundo, não. Se você quer assistir a Midsommar, experimenta ler um pouquinho a mais sobre ele, sobre o que ele causa, mas cuidado para não entender demais sobre o que ele causa, que ele não vai te surpreender como ele poderia. Não poderíamos estar mais alinhados, cara, porque no meu segundo lugar tem justamente Midsommar. Olha que beleza. E assim, eu assino embaixo de tudo que você falou, cara. Midsommar é um filme que você precisa de um briefing, você precisa entender do que se trata, você precisa estar num momento bacana consigo mesmo ou consigo mesma para assistir a esse filme e não ficar numa bad vibe, tá? Ele é um filme que faz parte desse pós-terror, né? Um terror psicológico, é um terror que vai mexer com a sua cabeça, mexeu demais com a minha. Que como o Cunha falou, tem Florence Pugh brilhando e brilhando muito. Eu até acho que é por esse filme que ela mereceu uma indicação ao Oscar, né? E é uma coisa interessante aqui, cara, em Midsommar. É um filme de terror, digamos assim, que acontece na luz do dia, né? Afinal, estamos falando do Midsummer, né? De alguns dias que lá na Suécia, né? No vilarejo da Suécia, um período de mais ou menos 5 dias, o sol não se põe. Então você tem luz ao longo de todo o período, o filme é inteiro muito iluminado e mesmo com toda essa luz, até excesso de luz, você tem um thriller psicológico atuando de forma intensa. É um filme que quem assiste não esquece pelo lado bom e também pelo lado não tão bom, e é por isso que ele está aqui em segundo lugar na minha lista. E na minha lista, no segundo lugar, nós temos aqui um filme queridíssimo, cara, que se não fosse aí o finalzinho de 2019, ele estaria encabeçando a minha lista, que é o Ex Machina, do Alex Garland. Que filme incrível! Esse filme aqui explodiu a cabeça de quase todas as pessoas que eu conheço que gostam pelo menos um pouquinho de cinema. Um filme belo que fala sobre inteligência artificial, que tem um final também mindfuck demais. Toda a construção dele, toda a cinematografia dele é muito interessante. E é um diretor também que, eu tô seguindo aí, tô esperando novos projetos dele. Ele tá vindo com uma série pro canal de streaming Hulu, inclusive, chamada Devs, onde ele retoma novamente esse tema de inteligência artificial. E a gente tem também nesse filme os efeitos especiais ali da Ava, né? A robô. Sim. Muito bem construído, muito bem feito. Então você tem ali vários testes ali, uma inteligência artificial sendo testada para ver se ela entende as qualidades humanas e ela consegue enganar, né? Que é uma pessoa de verdade ou não. Um filmaço que deve ser assistido e reassistido, e Alex Garland tem que estar aí na sua listinha de diretores prediletos, por favor.
não poderíamos estar mais alinhados, porque em primeiro lugar, cara, em primeiro lugar desse top 10 da A24, tá justamente aqui na minha lista Ex Machina, cara. Ah, que filme. Tudo que você falou é uma enorme verdade, cara. Pra mim, o melhor filme sobre inteligência artificial já feito. Ele propõe discussões interessantíssimas. É legal a gente falar aqui que quem faz o papel da robô é a Alicia Vikander, cara, uma atriz lindíssima que eu gosto demais do trabalho dela. O Domhnall Gleeson, que tá também no Star Wars, fez filmes de comédia recentes também, aquele ruivinho, você deve lembrar dele, e o Oscar Isaac, né, outro cara da nova leva de Star Wars. Eles são os caras que estão à frente aí, um faz o experimento, o outro é o experimentado nessa viagem, cara, nessa claustrofóbico, né? Puta viagem que você tem, praticamente pra uma floresta controlada, e é lá que vai acontecer esse enredo do Ex Machina, cara. Um filmaço, completamente disruptivo, inovador. Se eu não me engano, venceu o Oscar de melhor roteiro original, né, em seu ano, e que acho que merece demais, cara, também, merece demais. Assim. Os efeitos são fantásticos, o filme é muito bem feito. Eu acho que essa é a joia da coroa até agora da A24. Fechando aqui o meu top 10, em primeiríssimo lugar, acabou destronando o nosso querido Ex Machina, O Farol. Eu sou um fã de carteirinha de Robert Eggers, e O Farol, quando ele chegou ali com Willem Dafoe, com Robert Pattinson, dando aquele show de imersão, seguindo toda a linha aqui do que o Sansão falou, cara, que filme imersivo, que sons incríveis, que qualidade técnica incrível, todo aquele paralelo com mitologia grega, as múltiplas faces ali de interpretações possíveis de fazer nesse filme, tudo isso me encantou demais. Esse tipo de filme que faz com que você saia da sala querendo dar um Google, encontrar milhões de teorias, conversar com várias pessoas a respeito. Que filmaço The Lighthouse. Eu espero que 2020 traga um filme da A24 parecido com esse em termos de surpresa, cara. Porque pra mim, conseguir desbancar o Ex Machina foi um baita de um feito. Olha, legal falar aqui também que a Rotten Tomatoes, cara, fez um ranking com os 85 filmes da A24, velho. Então vale a pena você dar um Google ali, conferir a lista deles, porque eles vão um por um, cara, filme a filme, elegendo, falando por que esse e não aquele, e colocando os principais para quem ainda não começou iniciar essa saga de um A24 Addicted, né? Um A24 Holic, digamos assim, e muito bacana a lista. Bom, falamos bastante do que a A24 já fez, né? Mas e o que vem por aí, Cunha? Vem coisa boa? Eles estão preparando coisas diferentes e inovadoras pra gente, velho? Cara, com certeza estão seguindo o DNA deles, né? Prova disso é um trailer que saiu aí há 2 semanas, se eu não me engano, que é do Green Knight, que fala aí dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é um conto épico aqui de fantasia medieval do Rei Arthur. Só que ele não segue a história tradicional, cara. Você dá uma olhadinha no trailer aí, convido a todos vocês aí que estão ouvindo, dá um Google aí ou no YouTube, vai lá e assiste o trailer desse filme, porque ele surpreende a cada segundo. Então ele coloca ali uma pintura de A24 em toda essa história que a gente conhece já. Seguindo, a gente tem esse ano ainda também Saint Maud, que estreia agora dia 3 de abril, e é um filme de terror, esse aqui, tá? Convido também todos vocês a assistirem o trailer, porque ele é bem intenso. É basicamente ali uma enfermeira cuidando da sua paciente, que ela é uma celebridade, deixa isso a entender. Mas o filme, ele tem várias camadas, através do trailer fica bem claro isso. Ele é um filme muito escuro também, aqueles filmes bem pesados da A24, e parece ser um dos grandes hits do ano aí, então ele vai sair agora em abril. Seguindo a lista, a gente tem aqui o First Call, que, esse filme aqui é muito curioso e parece ser o Feel Good Movie deles, que é basicamente um cozinheiro aqui que é contratado por um grupo de homens para fornecer aí os serviços gastronômicos deles. Só que ele acontece ali em 1820, numa fazenda isolada, cara. E essa vaca, que dá título aqui ao filme, né, First Call, é a primeira vaca, né, que eles conseguem naquela fazenda, e ela começa a sustentar ali um grupo de pessoas que vai nascer dali. Então, pelo que eu li um pouquinho da crítica aí nos festivais, parece que é um filme que ele bate muito ali no sonho americano, sabe? Se você não tem nada, uma vaca, você já começa e pode prosperar. E tudo isso com aquele folk na trilha de fundo, do trailer e tal. Então parece algo bem interessante, bem bacana aqui. E a gente fecha aqui com Zola, tem vários outros filmes ainda, né? Mas o Zola ele parece bem interessante. É de uma diretora aqui que ela vem de vários curtas. Ele não tem data de estreia ainda esse filme, agora em 2020. E a sinopse ela é bem interessante. Aqui a Zola, né? Ela é uma stripper que vê aí a sua vida mudar completamente após embarcar em uma viagem inesperada para a Flórida.
e passa aí por diversas situações estranhas e bizarras no meio do caminho, né? É um road movie, né? Basicamente. Então, já deixa, por a gente conhecer a A24, a gente já fica muito ansioso pelo que vem por aí, né, Sansão? Cara, eu vou falar pra você que é muito legal, é muito gratificante pra gente que gosta demais de cinema, séries, coisas do tipo, ver novos caminhos serem trilhados, né? Então, tantos filmes que a gente já assistiu, quantos que já estão na nossa lista aí pra assistir, quanto essas novidades que a A24 tá trazendo, mexem bastante com a indústria de uma forma geral, aponta novos caminhos e faz diretores repensarem, né, cara? Será que eu não posso trilhar um caminho novo? Será que eu não posso fazer algo diferente? Enfim, será que eu posso inovar? Ainda há tempo para inovar, né? Quando a gente tem aí o ano de 2020, tanta coisa já feita, a A24 tá respondendo, dá tempo de inovar. E eu acho que tem mais uma coisa, cara. Tem um acordo vigente, né, que já vai começar a rolar em breve, que é uma parceria da A24 com a Apple TV Plus, né? E muita gente fica se perguntando, porra, será que isso vai limitar a criatividade da empresa, né? A partir do momento que estou embaixo de um guarda-chuva da Apple, isso vai ser um fator limitante? O que você acha, Cunha? Cara, eu acho que pode acontecer, tá? Muito embora eu acho que não vai acontecer agora, nesse primeiro momento. A gente vê esse acordo deles com a Apple TV Plus, ele não é muito claro, tá? O que saiu até agora é que alguns filmes irão estrear no cinema, mas logo depois, em período curto, como faz a Netflix com os originais, eles vão ficar exclusivos somente ali na Apple TV Plus. Eu acho que pode, cara, com o tempo, se houver, né, se a Apple se interessar pela compra da A24, então eu acho que isso pode sim acabar restringindo um pouco a criatividade deles. Mas a gente precisa observar o que vem aí pela frente, os desdobramentos dessa história e dessa parceria. Né? E tem um copo meio cheio, né, cara? Que é a gente poder ver originais da A24 na Apple TV Plus, né? Ups. Então, ao alcance de uma assinatura de praticamente R$10, você pode ter produções inovadoras acontecendo a todo momento, já que as salas do nosso cinema acabam privilegiando os Marvel, Disney, blockbusters, enfim. Sem dúvida. Não fica por muito tempo, a gente não tem tanta chance de ver na telona esses filmes que a gente gosta tanto, né? Isso colocando que a gente tá aqui em São Paulo, né, Sansão? Pô, quanta gente aqui fora do eixo Rio-São Paulo não consegue nem assistir um filme ali, um mainstream que já fica uma semana e já troca pro principal, né? Então, pra muita gente isso aqui é uma dádiva, uma Apple fazer um acordo desse, né? Minha gente, enfim, terminamos um papo sobre a A24, agradabilíssimo, como são os filmes da produtora, alguns nem tão agradáveis assim, mas que fazem a gente pensar, fazem a gente refletir e apontam novos caminhos. Gostei demais, espero falarmos sobre mais novidades dessa produtora e distribuidora e trazer, né, gente, novidades que saiam um pouco do mainstream para você que nos ouve aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. É sempre muito gostoso explorar novos caminhos, ter sensações diferentes, nem que ela seja entrar naquela roda gigante ou aquela montanha russa que não te agrada, mas que pode te mostrar um novo ângulo, uma nova forma de enxergar as coisas e a vida. Certo, Cunha? Certíssimo, cara. E a vocês, ouvintes, aproveitem esse selo onde ele estiver, vão atrás dele, que essa produtora é bem rock and roll, hein? O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Cinema. Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela. A telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, cara. né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLVS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você tá gostando ou não tá gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí pro seu amiguinho o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, é muito simples, cara. A gente tá em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar pra você onde a gente tá, e não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer, tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple também. Podcasts.
E tamo no no Tunin? Tunin, é verdade. Senta que lá vem spoiler, jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha? Agora é a hora. Olha, cara, todos os nossos ouvintes. Nossos que ouvintes. estão por aqui. Nossos ouvintes. Os gatos que estão na sala e Nossos todos os cachorros gatos, também estão por aqui. da Caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro, o maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta que lá vem spoiler! A, B on the B.